Vamos tirar essa dúvida agora com ele. Pai Rizek, era o Ribamar ou não era o Ribamar? Era o Ribamar. Pronto, era o Ribamar. 87 do Flamengo do Sport. 87 foi vencido o principal campeonato de clubes pelo Flamengo e o oficial pelo Sport. Então consideramos os dois campeões daquele ano. É isso, gente. Resposta padrão que mandaram a gente falar. Mentira, tamo junto, eu amo vocês. Não, é que eu acredito esse moleque. Alguém interna esse moleque, pelo amor de Deus, até o fim do ano. O Seleção está chegando hoje também seguindo o líder, avaliando um acerto de passes absurdo, um dado absurdo que o Flamengo teve no jogo de ontem e que mostra muito sobre como o time vem jogando até aqui. A gente vai avaliar também as belas vitórias de São Paulo e do Corinthians aqui no Seleção. E um especial sobre os 10 anos de D'Alessandro no Internacional. Tem também um estudo sobre o impacto do Neymar nas redes sociais durante a Copa, com dados surpreendentes. E a gente vai falar também da insanidade da troca de técnicos no Campeonato Brasileiro. Wagner Mancini foi o último demitido. E da sanidade dos amigos no A Regra é Clara, analisando as polêmicas de arbitragem. O Seleção começa em 40 segundos, 39, 38, 37, 36. Está começando o Seleção Sport TV. Bem-vindos e bem-vindas ao programa. Vocês participam com a hashtag Seleção Sport TV, na companhia de Kleber Machado. Tudo bem? Tudo bom, Kleber? Eu me lembrei da Rússia. Bom dia para você no Brasil. E boa tarde para você que está na Rússia. Porque você falou bom dia. Falei bom dia? Rapaz, ainda não peguei o fuso. Bom dia, ainda. Não era assim, né? E aí, bom dia. Bom dia para você no Brasil e... Não, como é que era? Boa noite para você e bom dia para você que está no Brasil. Por causa do fuso horário, eu já não sei mais. É que o dia para mim só começa quando começa a Seleção, então é bom dia. Foi boa a resposta. Né? Pô, foi igual a resposta que você... Pro Lucas. Alguém tem que internar esse moleque até o fim do ano, cara. Isso aí não dá para terminar assim soltinho até o fim do ano, não. Roger, bem-vindo à Seleção, tudo bem? Beleza, Rizek, tranquilo? Tranquilaço. Boa, tamo aí. Falar um pouquinho dessa rodada que foi cheia de gols, né? Cheia de gols, cara, tem dados interessantes sobre a rodada. Tem um estudo muito legal sobre o impacto, um estudo feito pelo Ibope, do impacto do Neymar nas redes sociais durante a Copa, com dados que, pelo menos para mim, são surpreendentes. Será que a gente já começa a definir o grupinho da frente ali que vai brigar? Vamos já colocar a classificação e quero saber as suas definições. Só antes, o meu boa tarde e bom dia também ao Sérgio Xavier Filho. Boa noite também. Boa noite, bom dia, boa tarde. É noite, mas boa noite também. Em algum lugar é noite. É um lugar, né? E sem contar que esse programa é gravado, alguém vai estar vendo em algum lugar. O cara pode estar lá no Japão. É isso. Diz que teve um discurso de um político que o cara escreveu para ele assim, ó, bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a ocasião. O cara fez, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Agora, só um detalhe, o que o Roger estava falando agora... Isso é gravado para quem quiser gravar, porque nós estamos ao vivo aqui, né? 10 para 1 da tarde, segunda-feira, dia 31 de julho. O Roger falou em Campeonato Brasileiro, mas eu acho que essa é uma semana que a gente tem que misturar assunto já, né? Agora já começa a Copa do Brasil e a própria Libertadores dentro do calendário de programar jogador, etc. Então, esse mês de agosto é o mês do cachorro louco. Que é dia 30, aliás, me antecipei um dia. Louco. Fui provar que estávamos ao vivo e errei a data. Não. Que a rodada começa em agosto. Quer dizer, em agosto começa a loucura. Eu falei que era dia 31, que o meu relógio mostra 31, mas meu relógio está errado, é dia 30. Você não corrigiu já no mês passado. Não, eu corrigi hoje errado, mas tudo bem, vamos embora. Vamos organizar a casa. Neste dia 30 de julho, às 10 para 1 da tarde, ao vivo para todo o Brasil, a gente mostra aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, com alguns times tendo jogos por fazer. Nessa primeira página, todo mundo com 16 pontos. Menos o Atlético. Isso, 16 que jogos. Joga com jogos, né? E o Atlético que joga hoje, fechando a rodada contra o Bahia. E aí, Roger, quer definir seus grupinhos? Voltando, né, da Copa do Mundo, nesses jogos pós-Copa do Mundo, o que mais me surpreendeu foi o São Paulo pela sequência de jogos, principalmente fora de casa, né? O São Paulo jogou 3 jogos fora de casa contra adversários diretos, ganhou 2 e perdeu para o Grêmio num jogo igual, num jogo bem disputado, e ganhou o Clássico contra o Corinthians também, que não deixa de ser um adversário direto. Eu acho que é o time que chama mais atenção, que teve uma recuperação impressionante. O Flamengo se mantém no mesmo nível que a gente viu na primeira fase do campeonato, né, antes da Copa do Mundo. O crescimento do Internacional também é muito gritante, é um time muito organizado. Fiz o jogo do Inter ontem contra o Botafogo, passeou o Internacional sem fazer força. O Grêmio jogou com um time reserva ontem, né?
E eu tá acho vivo, que... né? E tá vivo, e eu acho que o Cruzeiro também... O Corinthians deu boas respostas nos últimos 2 jogos. Eu acho que até o Cruzeiro ali são times que vão brigar pelas vagas de Libertadores e título. Eu queria fazer uma oferta generosa de candidatos ao título indo até o Cruzeiro, do Flamengo ao Cruzeiro. Descartando o Fluminense por uma questão de elenco mesmo, Exatamente. de capacidade do elenco. Exatamente. Até o Cruzeiro todo mundo vivo. Até o Cruzeiro decepcionou nos últimos 2 jogos contra bons adversários, Corinthians e São Paulo. Até fez bons jogos, mas o resultado, e principalmente na hora de definir, o Cruzeiro pecou. Principalmente com Barcos, né? Teve grandes chances contra o Corinthians de sair na frente, não fez, perdeu o jogo. Ontem, na hora de empatar o jogo, Barcos perdeu o pênalti também. E o Cruzeiro não conseguiu os pontos necessários para estar brigando mais em cima. Mas eu acho que o corte de título e Libertadores vai no Cruzeiro. O América, com 2 vitórias nessa semana sob o comando do Adilson Batista, chega a 20 pontos, dá um salto na tabela. Sai da zona de rebaixamento, né? E chega na primeira... Por isso a gente tem que deixar em aberto muita gente brigando pelo título, porque olha o que o América fez em 2 rodadas, né? E na zona do rebaixamento a gente tem o Bahia com 2 jogos a menos, um deles ele faz hoje, fechando a rodada. O Atlético Paranaense com 1 jogo a menos, o Paraná e o Ceará com 1 jogo a menos. E veja como foi dura a derrota para o Santos, né? Era um confronto direto contra o América. O América foi a 20 pontos, o Santos estaciona em 16 com 1 jogo a menos e pode entrar hoje na zona do rebaixamento, caso o Bahia vença ou empate contra o Galo. Vocês concordam nessa oferta generosa de título dos 8 primeiros? Em se tratando de Brasil, concordo. O Osmar Loss, semana passada, aqui no Seleção, quando perguntei para ele, vocês estão 11 pontos atrás do Flamengo. Está muito longe, ele falou assim, não dá para conversar sobre título. O Corinthians não pode falar sobre título agora. Mas se a gente engrenar aí 2, 3 vitórias seguidas, 3 vitórias, ele falou, a gente já vai embolar e, de repente, pode começar a brigar e pensar em título. Engrenou 2. É que o Flamengo não perdeu ponto nessas rodadas. O Flamengo, na última rodada, ganhou também, né? O Flamengo vem de 2 vitórias seguidas, não é isso? Isso. Tinha perdido... Não, o Flamengo empatou com o Santos. Empatou com o Santos e ganhou. Mas o São Paulo perdeu do Grêmio. O Flamengo perdeu, ganhou, empatou e ganhou. Então, assim, a diferença hoje já não é mais de 11, é de 9. Né? Então, por esse desenho do Campeonato Brasileiro, especialmente, se fosse um outro tipo de campeonato, se fosse em algum outro país, talvez eu imaginasse que até o 4º lugar poderia ainda haver alguma mudança. Para ser muito rigoroso, eu diria que o título estaria entre Flamengo e São Paulo. Mas em se tratando de futebol brasileiro, desse perde e ganha do Campeonato Brasileiro, acho que perfeitamente pode incluir o Cruzeiro. E nesse momento, né, 16ª rodada, nesse momento separa na 8ª. Quando começar a Libertadores, Copa do Brasil, um ponto importantíssimo, quando eventualmente alguém escorregar, alguém perder, de repente esse bolo começa a crescer de novo. E a mesma coisa lá embaixo. Neste momento, você põe do 8º, sendo generoso. Sendo generoso. Generoso e brasileiro, né? E brasileiro por várias razões, né? Não só pela grandeza dos nossos times, muito time grande, pelas características do campeonato. A janela europeia fica aberta até 30 de agosto. Não. Podemos ter muitas mudanças nos times e o calendário vai impor a algumas equipes um agosto tenso, de muitos jogos. Eu vou mostrar aqui... Muitas delas estão lá em cima.